Olha, sem brincadeira, eu nunca vi um volume de notícias bombásticas num começo de... Assim, começou, nós já estamos em maio, mas desde janeiro não para, gente, não para, é só bomba, bomba, uma atrás da outra, viu? Essa aí foi uma delas, viu, gente? Mas vamos lá, o que pode ser útil? Plínio, você vai falar dos prints, né, do vazamento. Que história é essa? Como que se deram esses vazamentos, Plínio? Gente, é uma bomba. É uma bomba. O que são esses? Não é bem vazamento, viu? Eu vou colocar. Essas conversas são conversas que foram coletadas pela Polícia Federal e estão sendo periciadas. Aliás, já foram periciadas e foi entregue para a Folha, né, para o portal UOL, aliás, que está fazendo ali, pincelando algumas coisas, e são todas conversas do tenente-coronel Mauro Cid, viu, gente? O Mauro Cid, para vocês terem uma ideia, tem 158 mil mensagens de WhatsApp no celular do Mauro Cid, né? E aos poucos está sendo distribuído, revelado, só que pelo portal UOL, né, gente? Pelo portal UOL, daquele jeitinho ali, que não vai direto aos pontos, essas conversas. Essa que traz hoje é uma grande bomba. É uma grande bomba que, mais uma vez, mostra que Bolsonaro é aquele traído último a saber, tá? Foi traído nas barbas dele pelo Fábio Weingarten e pelo Cid, que estava morando com ele nos Estados Unidos, sobre a Michelle Bolsonaro. É uma bomba gigantesca, tá? Porque o que coloca? Já era, todo mundo já tinha o conhecimento que o Mauro Cid tinha rusgas com a Michelle Bolsonaro. Principalmente porque ele era obrigado a sacar dinheiro do cartão corporativo, né? Isso na época a gente falou muito, dinheiro vivo para entregar para uma empresária amiga da Michelle. Acho que você até lembra disso, né, Ana? Que foi o maior ato, um dos maiores atos. É difícil falar o maior ato de misoginia e machismo do Bolsonaro, porque são vários. Mas esse foi um grande, porque assim, o que fazia? O Cid pegava o dinheiro, levava para essa empresária amiga da Michelle para pagar o cartão de crédito, que seria gasto da Michelle. Daí isso veio à tona. O que o Bolsonaro, a Michelle falou assim: porque o Bolsonaro não me dá um cartão para eu gastar, então eu uso da minha amiga, né? E o Bolsonaro fez aquelas gracinhas falando que gasta muito mesmo. Então, nessa época começou as rusgas, porque o Cid não gostava de ser o serviçal da Michelle. Ele era contratado como ajudante de ordens da presidência. Mas nesse diálogo agora fica muito claro, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, Ivan, um pouco desses diálogos. A Folha, o UOL, né, aliás, está dando destaque para a questão aí de uma conversa do Cid com o Marcelo Câmara, que é outro ali que estava na assessoria do Bolsonaro, mas o que chama atenção realmente é uma troca de mensagens do Cid com o Fábio Weingarten. Quem que é o Fábio Weingarten? Fábio Weingarten é ex-SECOM, né? Ex-SECOM, atua até hoje no corpo jurídico do Bolsonaro, né? E ele é um braço direito do Bolsonaro. Eu vou colocar aqui para vocês, eu estou pegando aqui a tela, aqui, deixa eu colocar aqui. Eu não sei, não vai ficar muito grande, mas depois vocês podem entrar na matéria lá para dar uma olhada, né? Deixa eu só remover essa aqui. Acho que você que tem que remover, viu, Ivan? Ou você ou a Ana aí, remover essa aqui. Tá? Isso. Aqui. Obrigado. E eu vou colocar essa aqui, ó. Gente, essa conversa é do dia 27 de janeiro de 2023, certo? 27 de janeiro de 2023, acontecia o quê? O Bolsonaro estava nos Estados Unidos, tá? Lá em Orlando, e quem estava com ele lá? Mauro Cid. A Michelle tinha voltado um dia antes para o Brasil.
No dia 26 de janeiro, a Michelle voltou para o Brasil. O Bolsonaro falou que ia continuar foragido lá. E o que... Olha a troca de mensagens. O Washington, partido Washington, né? Eu nem sei como é que fala esse nome direito, mas do ECCOM lá, Washington, falando como é que é, Ana? A Ana que sabe melhor. Não sei se está certo, eu falo Van Garten. Van Garten, né? É difícil esse nome mesmo. Ana, e é interessante porque o Van Garten, quem fez a ponte do Bolsonaro com o movimento sionista de São Paulo. Você sabe disso, né? Ele é um sionista e ele que fez essa ponte. E daí, nesse diálogo, o Van Garten, aí, né, o ex-SECOM, manda uma notícia para o Cid. PL cogita Michele Bolsonaro como candidata à presidência da República. O Cid responde: prefiro Lula. Ha, 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 de gargalhada. O Washington responde: idem. Daí depois, não satisfeito, no dia 31 de janeiro, seguindo a conversa, o Washington manda falando que o PL vai pagar 39 mil por mês para Michele, abre aspas, porque ela carrega o bolsonarismo sem rejeição do Bolsonaro. E encaminha uma outra mensagem: em que mundo o Valdemar está vivendo? E assim, gente, se ele encaminhou, provavelmente é do quê? De um grupo bolsonarista, certo? Que ele encaminhou. A Sinara está falando que está muito pequeno, acho que aqui está melhor, né, Sinara? Melhorou, gente? Uhum. Melhorou um pouquinho. Melhorou bastante, melhorou bastante. Legal, ótimo. Então, então tá aí, ele encaminhou, ou seja, esse assunto detonando a Michele já estava rolando nos grupos bolsonaristas, né? E daí o Cid responde com áudio que a APF transcreveu aí, né? Através do próprio aplicativo. Cara, se a dona Michele tentar entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Gente, não sou eu que estou falando, é o Mauro Cid que conviveu com o clã, tá? Não suja, mas ela, né? A personalidade dela, eles vão usar tudo contra para acabar com ela. E Valdemar fala demais também aquele negócio dos documentos, dos papéis, tá todo enrolado agora sobre os problemas do Valdemar na justiça. Mas eu vou falar para vocês, não para aí, viu? A Sinara está acompanhando aqui a gente de manhã. Sinara, isso aqui é ótimo para o Brocol depois, que não para aí, tá? Eu vou puxar aqui mais uma conversa, né, para a gente continuar, porque essa conversa depois continua no dia 5 de fevereiro, né? Dia 5 de fevereiro, o Cid vai dar mais uma cutucadinha lá nesse assunto, Quer ver? Aqui, deixa eu colocar para vocês verem que não é criação da minha cabeça. Isso aqui é troca de mensagem entre o Washington e o Cid. Daí ele coloca aqui: eu entendo que cada vez que falarem dela, a Michele, ela tomará porrada da imprensa. Além disso, ventilar o nome dela nesse momento não trará em absoluto nenhum benefício concreto, só matérias negativas. É sobre uma matéria que diz realmente que a Michele seria candidata. Daí o Washington expõe para o Cid uma conversa que ele teria tido com o Bolsonaro. Vocês podem ver: bom dia, presidente. Né? Provavelmente ele encaminhou os textos aqui, não na mesma sequência. Daí está aqui, cada vez expõe a dama para uma diferente aventura política. Falaram até agora que ela seria vossa sucessora e concorreria para a presidência. Agora falam no Senado, Rio e São Paulo. Isso, Washington provavelmente falando com o Bolsonaro. Tem anuência do senhor, daí ele diz para o Cid aqui, ele me ligou na hora. Ele quem? O Bolsonaro. Ele não revela a conversa. Mas o Cid, olha isso aqui, Ana. Olha a conversa dele sobre a Michele. A Michele não é flor que se cheira, a gente sabe. Mas olha o que o Cid fala. Com certeza. E ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive no passado. Ou seja, aquilo, esses tempos atrás a Gleice falou que os corredores, né,
do Congresso, sabe o que a Michelle fez no verão passado, está colocado agora pelo Cid, né? A gente sabe. O medo deles, né? Da exposição. Né? Gente, que bafo! Tinha que ser o Plínio Teodoro para trazer esse bafão. Tinha que ser, bafão. Tinha que ser fofoca do Plínio, porque, gente, isso aqui fofoca não, informação, viu? É uma bomba, Plínio. Eu acho interessante como é que isso não vazou antes. Como é que isso não foi divulgado mais? E ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive do passado. Meu Deus, como que machismo! A extrema-direita é machista também, hein, Ana Prestes? Exatamente. Tem machismo na esquerda, na extrema-direita, machismo em todo lado, hein? Agora é interessante, né, Ana? Porque esse termo que o Cid usa, você vê que é um termo comumente usado ali na extrema-direita, né? Muito furo, foi o mesmo pelo qual o Bolsonaro foi condenado, né? Quando ele se referiu a Patrícia Campos Melo, fazendo um trocadilho com o furo jornalístico, né? Que ela queria dar o furo. Agora tá aí. Agora, o que mais me impressiona, gente, olha, Fábio Weingarten é um homem de confiança do Bolsonaro. Tanto é Weingarten, o Plínio, o J a gente não fala, o J é mudo, então é Weingarten. Weingarten, né? Weingarten. Então, ele até hoje, ele é uma pessoa de extrema confiança do Bolsonaro, tanto que está no corpo jurídico do Bolsonaro. O Maurício estava com o Bolsonaro dentro da casa, ele estava trocando essas mensagens, tipo, o Bolsonaro entra lá no Zap, querendo levantando as teorias das conspirações, enquanto isso ele estava sendo traído pelo Cid, falando da esposa dele no mesmo ambiente. Gente, isso é uma bomba. Porque, assim, como... E, Plínio, você lembrou muito bem. O Weingarten é da cozinha do Bolsonaro. Não é o Zé Mané qualquer que está trocando esse tipo de mensagem, porque aqui eu não sei qual é a sequência dessa conversa. Se você tiver, você traz. Mas se ele fosse um cara realmente leal ao Bolsonaro, o Weingarten diria assim: não, Cid, para com isso, para de falar isso da primeira-dama. A primeira-dama não é nada disso que você está falando, do passado dela, não tem. Você me entende? Então, é um esfaqueamento nas costas. Olha, gente, vou dizer, e o print não mente, né? O print não mente. Não mente. Agora, assim, o que me intriga muito, que nem ontem vocês colocaram aqui antes de eu entrar, as conversas do Mauro Cid no dia 8 de janeiro. Aquilo ali é de uma gravidade gigantesca, porque mostra que o Bolsonaro compactuou com as pessoas que estavam quebrando. Então, essa historinha dele, eu não estava no Brasil, então eu não posso ser responsabilizado pelo quebra-quebra, não cola, porque ele poderia, inclusive, ele foi alertado pelo Paulo Figueiredo, neto do João Batista Figueiredo, que está com o Eduardo Bolsonaro lá, de bracinho dado com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora, essa mostra uma traição gigantesca em cima de um projeto futuro do clã. Porque o que está acontecendo? Essa semana, terça-feira, no mesmo portal UOL, o Bolsonaro detonou o Tarcísio, né? Falou que o Tarcísio não tem experiência política e chegou a ventilar ali, a Michelle, ela é mulher, ela é evangélica, né? Ela tem aí a questão, a identificação... E Malafaia defende ela também, né, Plínio? Malafaia. Tem uma pergunta para você aqui, Plínio. Onde estava o Weingarten quando ele estava no Zap? A gente mostrou as datas. Ele estava na Secom nessa data. Ele estava Não, isso aí é 2023. Não, isso foi final de janeiro de 23. Eles já tinham perdido o governo, já estavam fora. Isso aí... Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Desculpa, qual era a data? 27 de janeiro e 20 de fevereiro. De 2023. Então tem que chamar atenção aqui. Weingarten. Estava no Brasil, né? Tentando defender o Bolsonaro. Que ela estava perguntando onde, eu me confundi, desculpe. Então a data é essa, eles já estavam fora, eles já estavam pensando na próxima eleição, é isso? Sim, eles estavam batendo no Valdemar da Costa Neto também, né? Eles estavam batendo no Valdemar. Onde que o Valdemar está com a cabeça? Não sei o quê. Sabe o que estava acontecendo nessa época? A negociata das joias nos Estados Unidos. Né? É verdade.
quando o Cid estava lá negociando as joias. Ele foi para lá com o Bolsonaro como assessor, né? Ele continuou como assessor, mas ele foi para lá justamente para fazer a negociata das joias, né? E o Vanguard tira uma dúvida da gente, ó. Tira uma dúvida da Alba. Micheque, falsa cristã evangélica, abandonou a vovó à própria sorte. Será que é a isso que o Mauro Cid está se referindo do passado dela, que ela abandonou a vovó à própria sorte, ou é outra coisa mais grave? Não. Ô, Alba, não é só isso, viu? Não é só isso. Não é só isso. É assim, a gente não tem coisas que a gente apura e que são de bastidores e que reza a cartilha do bom jornalismo que a gente não pode divulgar sem provas. É diferente de fake news, né? Se eu tenho prova, eu divulgo. Eu estou sabendo. É aquela história do Congresso, mas acho que não vamos entrar nessa seara aqui. Não. Agora, tem uma questão aí da vovó que eu acho que é interessante, porque essa conversa, né, ela na verdade, tem essa conversa do Vanguard. E também tem uma conversa, gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês, está lá na matéria, depois vocês vão lá conferir, tá? Primeiro, olha, isso aqui é o Cid expondo uma conversa da Michelle com ele, né? Isso aqui ele expôs para o Marcelo Câmara, ele tirou um print da tela, tá? E mandou para o Marcelo Câmara, que era outro assessor de dentro do Planalto, que inclusive também está sendo processado pela tentativa de golpe. O que é isso aqui? Olha lá. Michele Bolsonaro, ok, obrigada. Cid, o Silvio já chegou? Não sei quem que é Silvio. Sim, senhora. Olha o jeito que o Cid responde para a Michele. Sim, senhora. Isso aqui foi no dia 28/12 de 2022. Aliás, foi antes. Depois, no dia 28/12, a Michele manda para o Cid isso aqui, ó. É uma matéria do Metrópolis que diz aqui, ó. Teimosa, aí, Alba, para você, teimosa, medíocre, falsa crente. Os pedardos de um auxiliar de Bolsonaro contra a Michele. Ela manda esse link pro Cid e coloca aqui, ó, agiu rápido, né? Isso aqui foi entendido como uma ironia, porque ela acusou o Cid de vazar essas informações, falando que ela é falsa crente. E continua, gente, ó, depois, ó, em 11 de janeiro, tem uma conversa do Cid com o Câmara, lá, ó, Coronel Câmara, assessor parlamentar, que na época já estava no Planalto. Daí, o Câmara ironiza aqui, ó, para cutucar, para brincar com o Cid. Tive que sair com a PD. Quem é a PD? A primeira-dama, que estava em Orlando, ou seja, foi carregar sacolinhas que ela foi comprar lá em Orlando, né, dos badulacos e tal. Daí ele falou assim, ó, tua amiga. Que o Cid responde, ó, dando risada, gargalhada. Mauro Cid, daí responde para ele. Peixe dela. Peixe dela. Gente, o que é essa peixe dela? Tá íntimo, tá amigo, né, dela. Daí segue aqui a conversa dos dois. Daí, ó, tô peixinada. Eles falam que não está na hora de retornar, né? É interessante isso aí também, né? Eles falam essa assim, hora de retornar, agora não é hora de retornar, total. Está na hora de retornar ao Brasil. Eles querem que ela vá embora. Ela estava atrapalhando. Entendeu? Daí tô peixinada, nem falo direito. Gente, olha o babado. O babado. Vocês ficam brincando que eu trago essas fofocas, né? Mas a gente é obrigado a noticiar. Isso é notícia, opa! A gente brinca que é fofoca, isso é notícia por quê? Por que estão vazando agora? Por que o UOL está vazando agora? Ela foi lançada candidata pelo Bolsonaro, gente. E vai atrapalhar o plano que você vem denunciando, o plano do Temer da extrema-direita, esse plano que foi tramado, vem sendo tramado pelo Temer, foi tramado, inclusive, em Nova York. Está na cara que eles estão vazando isso agora e entregaram para o UOL justamente por isso. E está tenso, diz o... E é interessante, viu, Azenha? Desculpa interromper, mas é interessante, porque se você for consultar a matéria do UOL, sabe qual que é a chamada da matéria do UOL? Cid diz em conversas preferir Lula Michele para presidente em 2026. Ou seja, o foco é totalmente na Michele 2026. Eles não destacam do Vanguard nessa conversa,
né? O Van Garten é muito mais, porque assim, qual a importância do Claro, Van Garten o Van maior que o Garten Cid? O Van Garten continua com o Bolsonaro. também. O Cid foi abandonado, o Van Garten continua. O Cid Só que já é eles visto como colocam isso lá traidor, no né? pé da matéria, colocam lá no pé, porque não tinha como esconder. O Cid ele já é visto como traidor, né? Por eles, assim. Sim. O Van Garten não, né? Gente, eu gostei dessa aqui. O Edgar está provocando você aí, Plínio fofoqueiro. Gente, isso é notícia. Isso é E aqui notícia que revela. a Leonice falando o seguinte: malhando e ouvindo. Conta mais fofoca da ex-primeira-dama. Isso aí vocês podem ver. Assim, o Bolsonaro tem toda uma fama, né? Vocês lembram que ele falou uma época que ele manteve um apartamento funcional em Brasília? Eu peço até desculpa pelo que eu vou falar, mas é aspas dele, a palavra dele. Ele manteve um apartamento funcional em Brasília, apartamento que é cedido, é pago pela União, para comer gente. Ele falou literalmente isso, né? Se vocês pegarem o passado, né, do Bolsonaro, né, eu não estou nem falando do passado da Michelle, vou falar um pouco do passado do Bolsonaro, do que eu sei e do que já está noticiado, né? Por exemplo, a mãe do Jair Renan, Ana Cristina Vale, ele começou um relacionamento com a Ana Cristina Vale quando os dois eram casados e a Ana Cristina Vale perambulava ali, né, assim como a Michelle, pelos corredores ali do Congresso Nacional, né? Tanto que a Cristina Vale era casada com um militar que chegou a dar um murro na cara do Bolsonaro quando descobriu que ele estava sendo traído. Isso todo mundo sabe, gente. Sabe? Então a gente vê o que Bolsonaro fazia, porque assim, ele ficou 27 anos no Congresso. Se a gente for pegar a lista de projetos que ele apresentou, não dá uma mão. 27 anos. Tá? Então o que ele ficava? Ele era marginalizado, ninguém ligava para Bolsonaro. Né? Isso aí foi uma criação, o Bolsonaro surgiu como uma criação do projeto neoliberal, porque eles não ganhavam mais eleição com o Fernando Henrique, com o Geraldo Alckmin, daí tiveram que sacar um coelho da cartola, neofascista, porque é sempre assim que acontece com o capitalismo, para ganhar uma eleição. Né? Reinaldo Lopes, espera aí, se estão entregando essas conversas para o UOL para ajudar Tarcísio, é sinal de que ainda tem gente na PF tramando contra o governo Lula.